para o que precisar. Com a palavra, o titular da Vara do Trabalho de Guaxupé, juiz Cláudio Roberto Carneiro de Castro. Excelentíssima Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Deoclésia Amorelli Dias, na pessoa de quem eu peço licença para saudar e cumprimentar os colegas magistrados, autoridades, servidores, advogados, senhores e senhoras aqui presentes. O processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, quando implantado integralmente, ou seja, nas fases de conhecimento, liquidação e execução, fechará o ciclo secular de tramitação de autos em papel no Poder Judiciário. O papel será mera lembrança, mas não saudade. Isso é um marco sem precedente de ousada evolução tecnológica e que impactará dezenas de milhares de pessoas. O processo virtual é uma realidade irreversível na Justiça do Trabalho. Não só porque já está implantado com feedbacks de sucesso nos 24 TRTs e no TST, mas também porque, queira ou não, uma vez implantado em determinada unidade judiciária, é de utilização obrigatória para servidores, juízes, advogados, partes, peritos e demais protagonistas processuais, sendo vedado o papel ou qualquer outro sistema eletrônico, inclusive o EDOC. Conspira também para a irreversibilidade da virtualização processual o fato de que sua implantação ocorre num momento diferenciado da sociedade, que está cada vez mais digital. Neste contexto, objurgar a implantação do PJE-JT é tarefa inútil. O PJE-JT é novo, uno e nacional. O PJE é novo porque é fruto de recente projeto da Justiça do Trabalho, como já dito ainda agora, cujas funcionalidades estão sendo desenvolvidas em parceria pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e 24 Tribunais Regionais do Trabalho, por meio do Acordo de Cooperação Técnica número 1 de 2010. Percebe-se assim que o sistema eletrônico foi criado pela e para a Justiça do Trabalho. A manutenção corretiva e evolutiva do PJE cabe aos comitês gestores nacionais e regionais, integrados por magistrados, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Ministério Público do Trabalho. Como recomenda o bom senso, os prestigiosos advogados e procuradores do trabalho acompanham para e passo e participam ativamente de todas as etapas, de todas as discussões de implantação do processo eletrônico. Importa esclarecer por oportuno que as ações e deliberações decorrentes dos comitês são submetidas à aprovação final da presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O PJE é uno, isto é, padronizado nos órgãos da Justiça do Trabalho em todo o território nacional. Visa, portanto, superar o isolamento de diversos sistemas que eram desenvolvidos a alto custo financeiro por cada Tribunal Regional do Trabalho e que não se comunicavam entre si. Concretiza-se, pois, o objetivo de transformar o antigo arquipélago de ilhas isoladas em um único continente. O PJE é nacional e, nesse aspecto, importa dizer que a Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário pioneiro em implantar um sistema de processo eletrônico unificado em todas as suas instâncias. O sistema está implantado atualmente nos 24 Tribunais Regionais do Trabalho e no TST, o que abrange territorialmente todos os 26 estados e o Distrito Federal. Evidentemente, o PJE não é uma obra pronta e acabada. Assim como não é qualquer fruto do trabalho humano, o sistema eletrônico está em evolução.
e desde a sua implantação foram introduzidas novas funcionalidades e corrigidas algumas falhas. É natural que neste processo de aperfeiçoamento do sistema tenhamos que superar obstáculos. Todavia, dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-las. Em que pese mudanças de versões do PJE-JT, que a todo momento eclodem, o sistema eletrônico não foi implantado assodadamente, como alguns criticam. Lembro neste aspecto que a Lei Federal número 11.419 do processo eletrônico é de 2006 e o PJE-JT foi instituído pela Resolução 94 de 2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Portanto, com 6 anos de atraso, as críticas ao PJE-JT, no meu olhar, mais tem a ver com o que diz o notável psicanalista Freud. O novo sempre despertou perplexidade e resistência. A introdução do PJE-JT implicará não só na adaptação de todos ao trabalho virtual, como também em reestudar o direito à luz das transformações normativas e teóricas que o processo eletrônico causará. Principalmente, alguns juristas mais antigos se recusam a dedicarem várias horas de suas vidas para se adaptarem ao contexto da mudança, falando até mesmo em aposentadoria contemporânea à implantação do PJE-JT. Penso que deve-se respeitar o interesse individual daquele que não quer sair da zona de conforto da antiga forma de trabalho, mas não se pode secundar o interesse coletivo que se sobrepõe ao individual. Se retardarmos o progresso hoje, por darmos ouvidos a desculpas ou pessimismos, o nosso futuro e o futuro e das outras gerações futuras não será alvissareiro. Como pontua Mahatma Gandhi, o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Principalmente, a advocacia não deve temer o novo, a mudança de paradigma, mas tem razão sim ao criticar e temer possíveis restrições à capacidade postulatória causadas por falhas ou inoperância do PJE-JT. Havendo dificuldade de ordem técnica, as autoridades judiciárias não podem dizer ao advogado: lamento, volte outro dia, como a gente sabe que ocorreu em outros tribunais regionais. Ou publicar simples nota de indisponibilidade do sistema. Alguma solução deve haver que viabilize a jurisdição por outro meio fora do PJE-JT, notadamente contra as liminares e tutelas antecipadas. Desse modo, a vulnerabilidade do sistema eletrônico não pode ser uma via escusa para inibir diretamente dois princípios constitucionais: o do acesso à justiça e da essencialidade do advogado à administração da justiça. Convém destacar outra crítica, no sentido de que as pessoas com deficiência têm acessibilidade garantida pela Lei Federal número 10.098 de 2000. Direito este que obviamente deve ser observado pelo Poder Judiciário, mas o PJE-JT não é acessível. Para termos o panorama da gravidade desta situação, cito que, além de servidores do Judiciário, existem 1.149 advogados deficientes visuais, segundo dados do Cadastro Nacional de Advogados. Todos atualmente impedidos do pleno exercício profissional no sistema PJE-JT. No tocante às novidades que o PJE traz, vem à luz da ribalta o teletrabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em função do PJE-JT, já facultou aos tribunais regionais do trabalho a utilização do teletrabalho em relação a 30% dos servidores de cada unidade de primeiro e segundo graus. Sem olvidar que a atual administração tem feito muito em pouco tempo, opino
que este momento de esplêndida expansão do ambicioso PJE-JT é a época propícia para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região atentar para a necessidade de regulamentação interna do teletrabalho, à semelhança do que já fizeram vários tribunais, entre os quais cito a 13ª, 14ª, 17ª e 22ª regiões. Releva notar que os juízes, procuradores do trabalho e advogados também podem trabalhar à distância no sistema, posto que o PJE é onipresente e, em via de regra, pode ser acessado 24 horas por dia. Mas uma novidade cristalina é que o PJE-JT traz celeridade processual, salientando-se que, de acordo com a estatística do CNJ, 70% do tempo gasto com o processo é de trabalho manual. O PJE vem para eliminar etapas braçais ou quase artesanais de secretaria, como, por exemplo, distribuir ações, furar, juntar e numerar folhas, apor carimbos, fazer cálculos autos, etc. Supera-se, assim, o tédio das tarefas mecanizadas da secretaria, o tempo morto, o gargalo. Consequentemente, as atividades dos servidores deixam de ser burocráticas e passam a estar mais ligadas a atividades fim de preparo de minutas de atos para os juízes. Tantas são as metamorfoses carregadas pelo PJE que não comportam um rol exaustivo e renderiam um extenso trabalho monográfico. Obviamente, não vou ocupá-los com temática tão ampla nesta cerimônia de entrega de um neófito serviço público. O que é importante reter é que as novidades e transformações chegaram para ficar, havendo um único caminho a percorrer, que é nos capacitarmos para utilizar o sistema eletrônico. Internamente, eu e minha equipe de servidores fomos treinados nesta semana pelas competentes magistradas Andréia Marinho e Ana Carolina. Mas os advogados, peritos e demais usuários externos que ainda não tiveram a oportunidade de aprender a operar o PJE ganharam um pouco de tempo, pois, como já sabem, a implantação do processo eletrônico nesta querida e valorosa vara do trabalho de Guaxupé, por motivos técnicos, teve que ser fatiada, restringindo-se inicialmente às fases de liquidação e execução. Mas não se pode postergar demasiadamente a capacitação, pois, como bem disse o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, João Orestes Calazem, saber operar o sistema está para o PJE como saber ler está para o processo físico em papel. Quem não sabe, não entende, perde a sua autonomia funcional e passa a correr o sério risco de depender de outrem para realizar as tarefas mais básicas e elementares do dia a dia. A cada dia fica menos juiz, ou menos advogado, ou menos servidor. Para finalizar, exorto a todos a termos paciência e boa vontade e nos irmanarmos de coração ao moderno PJE-JT, por ser talvez a mais impactante transformação positiva da história da justiça do trabalho brasileira. Diz Anatole France, renomado escritor francês: para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Portanto, vamos sonhar e acreditar que o moderno PJE-JT, ora inaugurado, vai trazer uma justiça do trabalho melhor, célere, barata e ecológica aos que dela necessitam, para que assim a sociedade, doravante, possa ser mais feliz. Boa tarde, muito obrigado. Ouviremos a presidente do TRT da Terceira Região, desembargadora Deoclésia Morelli Dias.